A gente tem uma cena que a gente achava, parece uma coisa tipo de ritual assim, que toda vida que acontecia um perrengue era um bom sinal, que a gente ia muito bem, porque acontecia alguma coisa no campeonato, a gente ia se dar bem no campeonato. Vou dar um exemplo aí de um que me veio na cabeça, Jogos Abertos. A gente tava indo para os Jogos Abertos, era no Oeste, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era de caçador. De caçador. E furou o pneu bem na... mas a história começou antes porque eu, o Henrique e o Jean, a gente chegou atrasado para pegar o ônibus da fundação. Pra variar. Tá? E a gente tinha uns probleminha com o horário na época. E aí a galera embarcou tudo no ônibus e a gente foi com outro ônibus, que era do vôlei feminino. E a galera ficou brava, porque a gente tinha chego atrasado e tal. E no meio dessa viagem, o ônibus da galera do Punhambol furou o pneu e eles ficaram parados na estrada. E de repente nós estamos passando pelo ônibus, quando nós olhamos no acostamento, tava a galera lá, o nosso time todo no acostamento, de bracinho cruzado. E nós dentro do ônibus com a galera do ônibus, pra galera tchau, os que chegaram atrasados. Mas é uma história que toda vida que acontecia alguma coisa assim, pra gente era um bom sinal de a gente jogar. E normalmente a gente se dava muito bem nesses campeonatos, né? Teve um que a gente não precisou nem sair de Blumenau, né? O ônibus já furou o pneu. Antes da gente sair, na saída já também. Sem contar que tivemos que ajudar a trocar o pneu, porque o motorista não conseguia. E todos esses campeonatos, cara, sempre traziam uma lembrança absurda pra gente, assim, de bons momentos, né? Cara, o primeiro campeonato que eu joguei na Europa foi o que mais marcou, acho que foi, a gente chegou como desconhecidos, né? Blumenau nunca tinha ido fazer uma turnê na Europa, então as cidades ou os times que eram conhecidos na Europa eram os times da Sojipa de Porto Alegre, até mesmo o clube da Duque de Caxias de Curitiba. Então Blumenau era a primeira vez que estava indo com uma delegação jogar um campeonato, e a gente já foi jogar o terceiro maior torneio do mundo, né? Que era o torneio de Linz na Áustria, e chegamos como ninguém e saímos como os invencíveis, né? A gente saiu invicto do campeonato, fomos campeões do torneio de Linz, e isso ali foi muito marcante para mim, porque foi o meu primeiro contato no punhobol com o exterior, principalmente na Europa, que é o grande forte do esporte, e a gente chega lá desconhecido e sair como campeões ganhando dos principais times do mundo, né? Então esse foi com certeza o que me marcou, o que abriu as portas de vários outros torneios que a gente acabou participando na Europa. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim também foi 2004, a memória dessa nossa viagem para a Europa é uma coisa que eu tenho como se fosse hoje, assim. Cara, a gente jogou como gente grande pela primeira vez na vida, a gente teve a oportunidade de jogar com os melhores do mundo na época. E até pela nossa imaturidade, a gente tinha 21 anos e jogamos com os principais atletas do mundo, das suas seleções, e a gente só o fato da gente ir para a competição naquela época, que já era um feito grande, né, de chegar na Europa com o nosso time, que já era uma coisa absurda pra gente, aí chegar lá e jogar o que a gente jogou naquela turnê na Europa foi sem dúvida um dos pontos mais marcantes, eu acho que da carreira de todo mundo que foi para aquele campeonato, sem sombra de dúvida. Cara, melhor jogador, difícil de dizer assim, mas eu tenho dois jogadores assim que eu vi jogar assim que, cara, era coisa absurda assim. Um deles era um de defesa, né, que para mim foi o melhor defensor de todos os tempos. Cara, o melhor defensor do mundo para mim foi o Fufi. Tá, o Fufi era um jogador da Sojipa de defesa, que na época jogava na mesma posição que eu. E, cara, esse cara ele era simplesmente mágico. Era uma parede, cara. Era igual tu bater a bola pegava na parede e voltava. Cara, não tinha como fazer ponto do cara, velho. Pra mim foi um dos gênios do punhobol na defesa. Cara, e no ataque, sem sombra de dúvida, em relação à força, assim, o Bambam pra mim eu tinha como um grande ídolo, né? E no ataque eu divido para dois caras, que o Bambam pela força,
Cara, o vigor físico dele no punhobol era uma coisa que impressionava na época, né, pra gente, né? E outro cara pela habilidade era o George, né, cara? Eu acho que ele foi um dos grandes do mundo aí. Eu acho que foi considerado por muito tempo o melhor do mundo. E, cara, ele era um cara extremamente habilidoso, totalmente o oposto do Bambam, assim, né, cara? Eu acho que se a gente tivesse os dois por muito tempo ali, eu acho que a gente tinha o melhor batedor de todos os tempos no punhobol por muitos anos, cara. A força e a habilidade, sem sombra de dúvida, esses dois caras sempre me chamaram muita atenção, assim, como atacantes. O meu jogador, assim, que foi ídolo mesmo, assim, que é difícil a gente achar, porque assim, a gente viveu uma geração de ouro no nosso esporte, mas de fato, assim, eu tenho alguns ídolos nesse esporte, né? Até os que o Gui falou. George, para mim, tive a oportunidade de jogar ao lado dele, assim como o Fufi, o Gerson, o Quati. Então são atletas que são lendas vivas hoje do nosso esporte. Mas eu vou hoje aqui, ó, na frente das câmeras para vocês, eu vou falar que um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida e tive o prazer de jogar do lado dele é o Dão, de Novo Hamburgo. Tá? Ele é um atleta nato, tá? Acho que tu pode botar ele para jogar bolinha de gude ali que ele vai ganhar, cara. O bicho é iluminado e dos campeonatos que eu participei e tive a oportunidade de jogar, ele acho que foi um dos ícones mais expressivos assim da minha geração. Bom, cara, o esporte evoluiu muito nesses últimos tempos, né? Eu acho que ele até mudou um pouco o estilo de jogo nesses últimos tempos. Na minha opinião, o Brasil vem numa crescente boa de atletas a nível de seleção brasileira. A gente tem hoje uma seleção forte, que eu acho muito competitiva e, na minha opinião, essa nova geração tem grandes chances pelos talentos que tem de tentar tirar essa hegemonia da Alemanha, que hoje, cara, é quase um time imbatível, né? Eles têm uma geração, cara, que eles, como conjunto, eles são muito fortes, além de ter um dos batedores hoje, o melhor batedor do mundo, né, o Patrick Thomas, que faz deles, junto com o resto do time, ele se tornar imbatível. Mas eu acho que o Brasil hoje, cara, é o time que tem mais condição de bater de frente com a Alemanha. Até pelo estilo de jogo, o jeito que a gente joga o punhobol no Brasil é um pouco diferente do resto do mundo. A gente é muito mais... como é que eu posso te explicar isso? A gente leva muito mais isso, sente na pele assim, o jogo, sabe? Mais raça. Mais raça, até pelas dificuldades do esporte, o que dá mais valor, eu acho, para tudo que a gente conquista. E o que eu acho que pode ser um ponto diferente, claro, além do talento de toda essa galera. Olha, a gente acha que pode fazer uma avaliação bem ampla dessa situação, porque a gente está nesse esporte já há uns 25 anos, então a gente já fez umas bodas de prata aí já participando, então a gente passou por várias gerações de seleção brasileira e de vários níveis, então acho que a gente consegue mensurar como é que está a geração de hoje, assim, ó, realmente o nosso esporte acabou evoluindo muito desde a questão da bola, do peso da bola, e o método de jogar, né, com dois atacantes na frente, e isso tem mudado bastante. E essa geração de hoje, assim, acho que cada um viveu uma dificuldade, um nível do esporte, mas que no nível atual a nossa geração está vindo, nossas crianças acabaram... Teve uma dificuldade até com essa pandemia e tudo mais, uma trava, mas acho que isso aconteceu para o mundo inteiro. Mas que, como o Guilherme falou aqui, eu acho que os grandes de hoje seriam a Alemanha, o Brasil é o que mais está correndo pelas beiras aí, assim como a Áustria e a Suíça, né, que são as grandes potências do mundo hoje. Então, sendo assim, o Brasil é uma das potências desse esporte. Eu acho que a gente tem que sim continuar de olho bem aberto, investindo nas nossas crianças, nessas categorias de base, para que esse esporte continue sendo um esporte praticado por uma grande maioria e que continue sendo potência nosso esporte aí, no punhobol.